Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem? Tá todo mundo tranquilo, com saúde? Espero que sim. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o debate regrado público, né? Que a gente iniciou na aula passada. Sendo que hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade que eu passei na aula passada, nas páginas 93 até a página 96, certo? Mas antes da gente fazer a nossa correção, nós vamos fazer um breve resumo da nossa aula passada, certo? Para quem não lembra, nós estamos estudando na disciplina de literatura, debate regrado, que é um tipo de texto oral, né, discursivo, que ele visa saber da opinião de duas ou mais pessoas sobre um determinado assunto. Então, iniciando a nossa revisão, nós vamos ver que o debate regrado é um gênero essencialmente argumentativo, onde se usa as ferramentas de persuasão e de argumentação para tentar convencer o meu interlocutor, né, sobre as minhas ideias, sobre o meu ponto de vista. Ele nos permite expor livremente nossas ideias, mas também exige estarmos aptos a respeitar as opiniões alheias. Independente do resultado, essa experiência é extremamente enriquecedora, pois debater significa modificar as pessoas e a nós mesmos. É, antes de tudo, um exercício de cidadania. Essa argumentação se dá de forma espontânea. Contudo, há aquelas em que prevalece um clima de formalidade, como é o caso dos debates regrados públicos, os quais assistimos pelos meios de comunicação em massa. Os mesmos contam com a participação de um mediador, que desempenha a função de organizar o tempo em relação às falas dos participantes, atribuindo o direito de réplica, tréplica, entre outros direitos. O assunto geralmente é um tema de interesse coletivo, com vistas a revelar sobre o posicionamento sobre a ideologia de pessoas com certa influência na sociedade. Uma ocorrência típica dessa modalidade é em campanhas eleitorais, mais precisamente às vésperas da eleição. Então, pessoal, como o próprio nome já diz, o debate regrado público, ele é um gênero democrático. Por quê? Porque ele ele tem um objetivo de que o debatedor mostre o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, mas esse debatedor também, ele vai precisar respeitar a opinião do seu par debatedor, né? Então, e não confundam também, como a gente viu na aula passada, debate com briga, né? O debate é a exposição de ideias, é a exposição de ideias. E a briga já é discussões, né? Discussões com arrogância, né? Então, o debate regrado público, ele visa mostrar para o público, né, as ideias de uma determinada pessoa a respeito de um determinado tema. Como a gente já viu aqui, ele é muito usado na época das campanhas eleitorais, onde os candidatos, né, eles vão mostrar para o seu público os seus argumentos. Por que o público deve votar nele? Quais são as suas ideias? Quais são os seus projetos, né? Então, esse debate, muitas vezes, composto de duas ou mais pessoas, ele tem a característica de ser democrático. Por que democrático? Democrático vem do povo, vem de direito, né? Então, quando ele vai mostrar de uma maneira mais espontânea sobre a argumentação, sobre a defesa das ideias desse debatedor. Importante a gente salientar que em um debate regrado público existe a presença do mediador. Esse mediador é uma espécie de administrador do debate, ou seja, é aquela pessoa que existe lá no debate para organizar as falas dos debatedores, organizar o tempo, organizar os direitos de réplica, de tréplica, certo? Que a gente já viu na aula passada.
organizar outros elementos que são particulares no debate regrado público. Sendo que esse assunto, geralmente, né, que é trabalhado no debate, é um assunto de interesse público, né, de interesse coletivo, onde os debatedores vão tomar uma posição sobre um determinado tema, certo? Em um debate você vai discutir não é no sentido de brigar, é discutir no sentido de trocar ideias, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir e defender um ponto de vista ou defender uma ideia, ok? As principais características do debate regrado público: gênero argumentativo produzido oralmente numa situação em que dois debatedores expõem suas opiniões sobre um tema polêmico e tentam convencer os interlocutores. Desculpa aqui o erro, convencer. Quando eu fui digitar, eu digitei 2 vezes. Convencer os interlocutores. Os debatedores fazem uso de argumentos, razões e explicações. A linguagem geralmente de acordo com a variedade padrão, mas podendo ser mais ou menos formal, de acordo com a situação, que é o perfil dos debatedores, presença do público, tema, etc. Geralmente são empregadas expressões como penso que, do meu ponto de vista, na minha opinião, concordo, discordo, concordo em parte, etc. Contanto que sejam expressões que mostrem a opinião do debatedor, certo? Voltando aqui novamente, é um gênero oral, mas que muitas vezes ele é transcrito para o papel como forma de se ficar registrado, certo? As ideias das pessoas que estão participando do debate regrado público, certo? Geralmente ele é tratado, esse debate, em cima de um tema polêmico, certo? Um tema polêmico, e vai tentar convencer a plateia, ou seja, as pessoas que estão assistindo, né, sobre a sua ideia. Através de quê? De argumentos, através de explicações, onde esses debatedores vão defender um determinado ponto de vista. A linguagem é de acordo com a variedade padrão, mas pode ser mais ou menos formal, de acordo com aquela situação em que está sendo mostrada o debate, certo? E, por final, essas expressões aqui, que é penso que, do meu ponto de vista, na minha opinião, são algumas expressões que visam a mostrar que o debatedor está defendendo o seu ponto de vista, ok? O debate regrado, ele é composto por o moderador, ou a gente chama também de mediador. Esse moderador, ele tem uma função essencial no debate regrado público, que ele vai organizar de uma maneira geral, vai administrar todos os elementos que são particulares ao debate regrado público. Como eu já falei para vocês, como as perguntas lançadas, né? Como o tempo de cada debatedor, como o direito de cada debatedor, principalmente os direitos de réplica e o direito de tréplica, certo? E tantos outros elementos, né? Posições, né? Que os debatedores vão ficar, tempo de cada resposta. Então, tudo isso ele é administrado pelo moderador. Então, sem a presença desse moderador, o debate regrado público iria ficar totalmente desorganizado, certo? Então, ele tem a função de organizar, de administrar de uma forma geral o debate. E os debatedores são aquelas pessoas que estão participando do debate como respondentes, ou seja, eles estão defendendo o seu ponto de vista. O moderador aqui, ele tem a função também, pessoal, de fazer o fechamento geral das ideias que foram apresentadas pelos debatedores, certo? Então,
depois de todo o debate, depois de todas as ideias expostas pelos debatedores, né, que são as pessoas que vão responder as perguntas do moderador, depois de tudo isso fechado, ele tem a função de concluir, fazer a conclusão, fazer uma síntese geral das ideias que foram apresentadas pelos debatedores, ok? E, finalmente, existe a audiência ou público, certo? Em alguns debates existe a plateia, né? Que é o público-alvo, né? Ali físico. Mas em outros debates, principalmente nessa época de pandemia, né? Que existe o distanciamento social, principalmente nessa época, alguns públicos são os públicos que são através das redes sociais, através dos meios virtuais, através da televisão, através do rádio. Quando, né, se faz presencial, existe a plateia ali assistindo, e essa plateia pode ou não ter o direito de fazer perguntas aos debatedores, dependendo de um acordo prévio com o moderador e também com os debatedores. Detalhe, pessoal, os debatedores e o moderador, eles vão ter acesso às perguntas antes de iniciar o debate. Para quê? Para que eles possam estudar as melhores, respostas. Certo? Então, o debate regrado público, ele é composto por moderador ou mediador, que ele é a figura que vai administrar, né? Vai administrar o debate como um todo. Os debatedores, que são aquelas pessoas que estão lá para defender suas ideias e tentar convencer os leitores ou os espectadores sobre essas suas ideias. E a audiência, né, que pode ser virtual ou pode ser presencial, também chamada de público. Passos para um debate regrado. Quais são os principais passos que eu vou utilizar, só fazendo a revisão da aula passada? Para um debate regrado, como a gente sabe, tudo que a gente for fazer, né, num texto, seja ele oral ou escrito, a gente precisa estudar sobre aquele tema. Então, para que eu faça um debate regrado público, eu preciso estudar sobre o tema que eu vou responder. Ou seja, eu vou ter que fazer uma análise crítica, uma análise prática sobre todos os assuntos que eu vou precisar responder, ou no caso dos mediadores, que eu vou fazer as perguntas aos debatedores. Não é porque o mediador ele vai fazer as perguntas que ele não vai entender do tema, muito pelo contrário. O mediador, ele precisa estar a par totalmente do assunto que está sendo tratado no debate. Por quê? Porque ele vai fazer suas observações ao longo do debate, certo? E lá no final, ele vai ter que prestar muita atenção. Ele vai ter que prestar muita atenção nas respostas dos debatedores, para que ele possa também, né, fazer uma síntese geral ao terminar o texto. Então, os passos para um debate: determinação de um tema. E esse tema vai precisar ser estudado tanto pelo moderador, tanto pelos debatedores. 2. Escolha dos participantes e do moderador. Definição das regras. Quem começa o debate. Duração das intervenções. O papel do moderador. A possibilidade de diálogo. A participação do público. Direito à réplica e direito à tréplica. E tantos outros direitos, como eu já falei para vocês. 4. O moderador saúda o público, apresenta o tema e os participantes, recorda as regras previamente estabelecidas. E a 5, intervenção dos participantes se houver um acordo prévio com os participantes, tanto os debatedores quanto o moderador. A 6, participação do público para a formulação de perguntas. Também, como eu já falei para vocês no slide anterior, essa participação do público para a formulação de perguntas vai depender de um acordo prévio
com o moderador e com os debatedores. Encerramento do debate pelo moderador, com a apresentação de um balanço final feito pelo próprio moderador ou por observadores externos previamente escolhidos. Mas geralmente quem vai fazer esse fechamento, essa síntese, certo? É o moderador, ok? Agora nós vamos fazer a nossa correção, pessoal. Abram o livro de vocês. Abram o livro na página 93. Página 93. Página 93. Página 93. Página 93. Na página 93, a continuação da questão 1. Página 93 que diz assim: todo mundo localizou o livro de literatura na página 93. Literatura, página 93. Página 93. Questão C. Observe as interferências do moderador e conclua. Qual é o papel do moderador no debate? Qual é o papel do moderador no debate? A resposta, pessoal, corrigindo, é de organizar o debate quanto ao tempo e às regras a serem seguidas. Organizar o debate quanto ao tempo e às regras a serem seguidas, e de interferir na discussão, a fim de estimular os debatedores a abordar certos aspectos do tema ou organizar as ideias já debatidas. Repetindo, a resposta da C da primeira. Organizar o debate quanto ao tema, tempo e as regras a serem seguidas, e de interferir na discussão. Como eu já falei para vocês, durante a discussão, durante o debate, o moderador, além das perguntas, ele vai poder intervir nas perguntas e nas respostas de maneira mais suave, sem entrar tanto no assunto, tá? A fim de estimular, vamos lá, interferir na discussão, a fim de estimular os debatedores a abordar certos aspectos do tema ou organizar as ideias já debatidas. Ou organizar as ideias já debatidas. A segunda questão. Num debate, é comum as pessoas apresentarem opiniões diferentes ou até contrárias acerca do tema em discussão. Observe as falas de Rafael, Amanda e Sofia. Rafael, Amanda e Sofia. A. Rafael é o primeiro a falar. Qual é o ponto de vista dele sobre o assunto? Que argumento ele apresenta para sustentar o seu ponto de vista? Então, a opinião do Rafael é: ele acha que a principal causa da violência são as diferenças sociais. Rafael acha que a principal causa da violência são as diferenças sociais e que as pessoas pobres, por não terem os bens que os mais ricos têm, praticam a violência para se igualar a eles. Rafael acha que a principal causa da violência são as diferenças sociais, e que as pessoas pobres, por não terem os bens que os mais ricos têm, praticam a violência para se igualar a eles. Praticam a violência para se igualar
a eles. Na letra B, observe a fala de Amanda. Observe a fala de Amanda. Como ela se posiciona em relação à argumentação de Rafael? Justifique sua resposta com os elementos da fala de Amanda. Então, ela concorda, a Amanda, pessoal, observando o texto, ela concorda em parte. Quando ela diz, uma expressão que ela usou no texto, certo? Ela concorda em parte. Eu não concordo muito, introduz a contra-argumentação dela. Ou seja, ela faz uma contra-argumentação em cima da argumentação do Rafael, né? A resposta é, ela concorda em parte. Quando ela diz, eu não concordo muito, vírgula, introduz a contra-argumentação dela. Introduz a contra-argumentação dela. Introduz a contra-argumentação dela. Letra C. C da segunda. Por que o moderador pergunta a Amanda se ela então concorda com Rafael? Por que o moderador pergunta a Amanda se ela então concorda com Rafael? Porque parte dos argumentos dela sustenta a ideia de que todos sempre querem ter mais do que têm. Então, parte dos argumentos da Amanda sustenta a ideia de que todos sempre querem ter mais do que têm. De que todos sempre querem ter mais do que têm. Letra D. E Sofia? Qual é o posicionamento dela sobre a argumentação de Rafael? E Sofia? Qual é o posicionamento dela sobre a argumentação de Rafael? E Sofia? Qual o posicionamento dela sobre a argumentação de Rafael? Ele concorda com Rafael. Ele concorda com Rafael. Pois reforça o ponto de vista dele de que as pessoas pobres querem ter os mesmos bens que os ricos. Ela concorda com Rafael, vírgula, pois reforça o ponto de vista dele de que as pessoas pobres querem ter os mesmos bens que os ricos. Que as pessoas pobres querem ter os mesmos bens que os ricos. Terceira questão. Robertson apresenta uma opinião totalmente diferente da dos demais. A. Com quais debatedores explicitamente ele não concorda? Com quais debatedores ele explicitamente ele não concorda? Com quais ele não vai concordar? Com Rafael e Sofia. Com Rafael e Sofia. Com Rafael e Sofia. Lá na página 94, B, letra B. Que enunciados abrem as contra-argumentações de Robertson? Que enunciados abrem as contra-argumentações de Robertson? Quando ele diz assim, olha, a resposta é essa. Eu discordo completamente do que o Rafael falou.
E, em relação a Sofia, ele diz assim: eu discordo de novo do que você falou, Sofia. Então, essas são as contra-argumentações de Robertson, quando ele diz em relação a Rafael: eu discordo completamente do que o Rafael falou. E em relação a Sofia, eu discordo de novo do que você falou, Sofia. Letra C. Qual é o ponto de vista de Robertson sobre o tema? Qual é o ponto de vista de Robertson sobre o tema? O de que a violência não é praticada apenas pelos pobres. A violência não é praticada apenas pelos pobres. A violência não é praticada apenas pelos pobres. Na quarta questão. Em debates, é comum uma pessoa retomar a fala da outra, seja para concordar com o ponto de vista dela, seja para refutar, quer dizer, negar afirmações feitas por ela. A. Que trecho da fala de Sofia retoma o ponto de vista de Robertson sobre pessoas drogadas? Que trecho da fala de Sofia retoma o ponto de vista de Robertson sobre pessoas drogadas? Quando ele diz assim, olha, eu acho que você mesmo falou. Ou seja, ele está retomando a fala de um outro debatedor. Ele está retomando a fala do outro debatedor. Quando ele diz a resposta, eu acho que você mesmo falou. Eu acho que você mesmo falou. Letra B da quarta questão. Apesar de Sofia retomar o ponto de vista de Robertson, ela reforça a fala de Rafael. Na sua opinião, por que então ela retoma o argumento de Robertson? Para utilizar o argumento de que pessoas drogadas precisam satisfazer o vício. Para sustentar o argumento de que pessoas drogadas podem satisfazer o vício. Ponto. No entanto, o argumento dela é de que, no caso das pessoas ricas, elas não precisam praticar violência para adquirir a droga, pois têm dinheiro. E, ao contrário das pessoas pobres, elas precisam recorrer à violência para satisfazer o vício. Para satisfazer o vício. Quinta questão. Quinta. Em determinado momento do debate, o moderador sintetiza alguns argumentos, esclarece algumas ideias e propõe uma pergunta. Seria então a violência alguma coisa que nasce com a pessoa? Quinta. Em determinado momento do debate, o moderador sintetiza alguns argumentos, esclarece algumas ideias e propõe uma pergunta. Seria então a violência alguma coisa que nasce com a pessoa? Na letra A. De que debatedora é a fala que motiva a intervenção do moderador? De que debatedora é a fala que motiva a intervenção do moderador? Da Amanda. A Amanda, certo? É que motiva a interrupção, a intervenção do moderador. Letra B. Que
tipo de argumentação essa debatedora apresenta? Qual é o tipo de argumentação que a Amanda apresenta? Uma argumentação que procura conciliar as ideias dos dois debatedores, o Rafael e Roberto. Uma argumentação que procura conciliar as ideias de dois debatedores, Rafael e Roberto. Uma contra-argumentação que procura conciliar as ideias dos dois debatedores, que é o Rafael e o Roberto. Letra C. Essa debatedora responde à provocação feita pelo moderador? Sim, gente. Se vocês observarem lá, ela responde quando o moderador instiga, né, sobre o assunto. Então, essa debatedora responde à provocação feita pelo moderador? Sim. Embora os argumentos que ela usa pareçam contraditórios. Sim, vírgula. Embora os argumentos que ela usa pareçam contraditórios. Sexta questão. Ao argumentar, os debatedores expõem seus pontos de vista. Ao argumentar, os debatedores expõem seus pontos de vista. Por isso, é natural que empreguem expressões como na minha opinião, para mim, penso que, eu acho que, do meu ponto de vista, concordo, discordo. Que expressões foram utilizadas pelos debatedores do texto em estudo? Quais foram as expressões que vocês puderam ver, né? Dentro do debate que nós estudamos, ela fala assim, ó, eu acho que, eu não concordo, eu discordo, eu concordo. Então, são palavras que mostram a subjetividade dos debatedores, né? Quando esses debatedores, eles mostram a sua própria opinião sobre o tema. Então, ele fala, eu acho que, eu não concordo, eu discordo, eu concordo. Na sétima questão, observe essa passagem da fala de Amanda. Observe essa passagem da fala de Amanda. Por causa dessa história da gente sempre ter sido explorado, da gente sempre ter sido... Na história do Brasil, pegaram todas as nossas riquezas e levaram. A expressão a gente, nesse caso, refere-se aos interlocutores participantes daquele debate ou tem um sentido generalizante, isto é, refere-se às pessoas em geral? Pessoal, a gente, quando ele diz aqui, ele não está falando dos interlocutores participantes, certo? Mas ele está falando com um sentido generalizado. Um sentido generalizado se referindo a todos os brasileiros. Há um sentido generalizado se referindo a todos os brasileiros. Há um sentido generalizado referindo-se a todos os brasileiros. Letra B. Considerando o tema debatido, por que a expressão a gente assume esse sentido? Considerando o tema debatido, por que a expressão a gente assume esse sentido? Considerando o tema debatido, por que a expressão a gente assume esse sentido? Refere-se à sociedade e aos cidadãos. Refere-se à sociedade e aos cidadãos. Daí a tendência à generalização. Refere-se à sociedade e aos cidadãos. Pode colocar cidadãos brasileiros. Daí a tendência à generalização. O debate fora da escola.
O debate é um gênero textual produzido em diferentes esferas sociais, além da escola. Na TV, durante as campanhas eleitorais, nos sindicatos, em época de campanha salarial, nos cinemas e teatros após a apresentação de certos filmes e peças, etc. Realizar um bom debate não é difícil, basta que sejam satisfeitas 3 condições básicas: um tema interessante e que desperte diferentes pontos de vista, 2 ou mais pessoas bem preparadas e que defendam posições contrárias, um público interessado em acompanhar as discussões, torcer por uma das posições e, eventualmente, participar enviando perguntas aos debatedores. Pessoal, olha, nós estamos vendo aqui uma figura bem conhecida, né? Que são os candidatos que debatem durante a campanha presidencial de 2014. Principalmente nos meios de comunicação na televisão, que esses debates são veiculados, né? Geralmente é nas campanhas para presidentes, né? E para governos do estado. Esses debates, eles são mediados, né, por alguém com conhecimento do assunto e que vá orientando ao longo do debate aqueles debatedores, certo? Então, aqui nós vemos uma figura de 2 candidatos à presidência da República no ano de 2014. Então, acho que praticamente todos vocês já devem ter acompanhado algum debate regrado público, né, na televisão. B. No debate lido, os participantes têm um perfil parecido. Todos são adolescentes e estudantes. A linguagem empregada é coerente com o perfil dos debatedores? Por quê? A linguagem empregada é coerente com o perfil dos debatedores? Por quê? Sim. Sim. Como eles têm, sim, ponto. Como eles têm certo grau de escolaridade e são jovens, é natural que empreguem uma variedade de acordo com a norma padrão informal. Ou seja, eles aqui, a linguagem empregada, geralmente ela é a norma padrão formal. Mas dependendo dos participantes e dependendo do público-alvo, esse tipo de linguagem pode tender para informalidade, certo? Então, a pergunta: no texto lido, os participantes têm um perfil parecido, todos são adolescentes e estudantes. A linguagem empregada é coerente com o perfil dos debatedores? Por quê? Sim, ponto. Como eles têm um certo grau de escolaridade e são jovens, vírgula, é natural que empreguem uma variedade de acordo com a norma padrão informal. A resposta: sim, ponto. Como eles têm um certo grau de escolaridade e são jovens, é natural que empreguem uma variedade de acordo com a norma padrão informal. Na página 96, a nossa questãozinha-chave, né? Que eu costumo dizer que essa questão aqui, ela é o X da questão, é o X do assunto, né? Então, na 9ª questão, prestem atenção, pessoal, nas respostas, tá? Quais são as principais características do debate regrado público? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Quais são as principais características do debate regrado público? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Respondam levando em conta os critérios a seguir. Quais são as principais características? Finalidade do gênero. Qual a finalidade do debate regrado público, né? Expor diferentes pontos de vista sobre um tema e tentar convencer os interlocutores com argumentos. Expor
expor diferentes pontos de vista sobre um tema, expor diferentes pontos de vista sobre um tema e tentar convencer os interlocutores com argumentos. E tentar convencer os interlocutores com argumentos. Tentar convencer os interlocutores com argumentos. O perfil dos interlocutores. Quem são as pessoas que participam, do debate? Os locutores são cidadãos em geral, estudantes, membros de uma comunidade, candidatos a cargos políticos. Os locutores, cidadãos em geral, estudantes, membros de uma comunidade, candidatos a cargos políticos. E o destinatário? Os próprios participantes do debate. Destinatário? Os próprios participantes do debate. O suporte. Qual é o suporte? Onde é que está suportado o debate? A fala. A fala, que pode ser veiculada por rádio, televisão e internet. A fala, que também pode ser veiculada no rádio, televisão e internet. Fala, que também pode ser veiculada por rádio, televisão, sites da internet. O tema. Pessoal, o tema debatido num debate regrado público, são temas polêmicos, atuais e de interesse dos debatedores. 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 Qual a estrutura do debate regrado público? A partir de uma questão mostrada pelo moderador, a partir de uma questão mostrada pelo moderador, a partir de uma questão mostrada pelo moderador, cada participante expõe sua opinião sobre o tema. Cada participante expõe ou mostra, sua opinião sobre o tema. Ponto. Na sequência, os interlocutores podem retomar a fala dos outros. Na sequência, os interlocutores podem retomar a fala dos outros para concordar com eles ou refutar afirmações feitas por eles. O moderador coordena e organiza o debate. O moderador coordena e organiza o debate. Repetindo a resposta da estrutura. A partir de uma questão proposta pelo moderador, cada participante do debate expõe sua opinião sobre o tema proposto. Na sequência, os interlocutores podem retomar a fala dos outros para concordar com eles ou refutar afirmações feitas por eles. O moderador coordena ou administra, ou organiza o debate. E por fim a linguagem. Variedade de acordo com a norma padrão. Variedade de acordo com a norma padrão. Predominantemente.
podendo haver menor ou maior grau de formalidade, podendo haver menor ou maior grau de formalidade, dependendo do perfil dos interlocutores e da situação. Variedade de acordo com a norma padrão, variedade de acordo com a norma padrão, predominantemente, podendo haver menor ou maior grau de formalidade, podendo haver menor ou maior grau de formalidade, dependendo do perfil dos interlocutores e da situação. Pessoal, na página 97, né, nós temos aqui um trechinho de um debate. Eu queria só ler para vocês a diminuição da maioridade penal é a solução para o problema do menor infrator? Então, aqui nós temos opiniões a favor e opiniões contra. Para ex-ministro do STF, medida vai inibir o crime de São Paulo. O advogado Carlos Veloso, ex-presidente do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, diz que a redução da maioridade penal vai inibir jovens e criminosos. A Folha: por que o senhor é a favor da redução? Aí o Carlos Veloso, né? Que é o ex-presidente do STF. O jovem de hoje é diferente do jovem de 1940, quando essa maioridade penal, de 18 anos, foi instituída. Agora ele é bem informado, já compreende o que é uma atitude delituosa. Muitos jovens com 16 anos já estão empregados no crime organizado. A redução vai inibir os adolescentes e criminosos que aliciam menores. A redução diminuiria o número de crimes? Sim. Cometem os delitos porque não são incriminados e por isso são procurados por criminosos mais velhos, como os traficantes. Uma pequena parcela dos crimes cometidos por menores são hediondos. Não se pode levar em conta só homicídios. Crimes contra o patrimônio têm índices maiores. E os argumentos contra, né? Criaremos marginais, diz advogado de São Paulo. O advogado Marcos Fux, que 51 anos, diretor da ONG Conectas, afirma ser contra a redução da maioridade penal, porque isso colocaria adolescentes no ambiente prisional controlado por criminosos. A Folha: por que o senhor é contra a redução? Aí o Marcos Fux: se diminuir, iremos contra uma resolução da ONU que pede para proteger os adolescentes. Isso não acontece quando você os coloca em um sistema prisional que é controlado por criminosos. Criaremos marginais. A medida diminuiria a violência? Apenas cerca de 1% dos crimes cometidos por menores são hediondos. Quanto mais se encarcera, mais aumenta a violência. Isso já é comprovado pelo sistema prisional adulto. Há países com maioridade penal menor que a brasileira? Sim. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos a pena é muito severa, mas os adolescentes não são colocados em prisões de adultos. Então, esse debate aqui, ele foi também publicado na Folha de São Paulo no ano de 2015, certo? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, né, nós vimos os princípios do debate, né? O que é um debate? As características do debate. Quem participa de um debate? Para que serve o debate? Como ele acontece, né? Quais são as regras do debate? Quem dita essas regras? Então, tudo isso nós vimos hoje na nossa aula, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a todos nós e nossas famílias. Tchau, tchau.